O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 1 de uma série especial sobre a COP30, e este é o episódio explicando o clima através da arte. E hoje a gente vai conversar aqui no podcast com o Cristiano Vasconcelos, que é diretor do Museu do Amanhã. Renato, Cristiano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Tudo ótimo, tudo bem por aqui, Gustavo. Prazer, Renato. Prazer, Cristiano. Muito bem-vindo ao Beabá da Sustentabilidade. Olá, Gustavo, a todos que nos escutam. Sempre uma honra receber vocês aqui do museu, Cristiano. Todas as conversas que a gente teve com vocês sempre foram muito boas e essa vai ser igual, com certeza. Vamos falar um pouquinho de copy e arte aí. Legal, estamos animados. Vamos lá. Sim. E, bom, hoje a gente vai falar, né, sobre um dos eventos, né, mais importantes do planeta e para o planeta, que é a COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Mas o que é uma COP, né? Ela é uma reunião anual, onde os líderes mundiais, cientistas e sociedade civil, eles se encontram para negociar metas globais de combate às mudanças climáticas. E essa COP, a COP30, ela é especialmente histórica. Por quê? Porque vai ser a primeira vez que esse evento vai acontecer na Amazônia. E isso vai colocar o Brasil no centro do debate sobre justiça climática, biodiversidade e o futuro da maior floresta tropical do mundo. E para aproximar esse tema complexo do grande público, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, criou a Ocupação Esquenta COP, que é uma programação intensa que usa arte, ciência e educação para preparar a sociedade para esse momento crucial, com 3 exposições em cartaz e mais 3 em estreia. O museu mostra que discutir clima não precisa ser técnico ou distante, pode ser poético, visual e acessível a todos. E já trazendo o Cristiano para a nossa conversa, eu vou fazer a primeira pergunta. Cristiano, como é que surgiu a ideia de criar uma programação dedicada à COP e por que o Museu do Amanhã decidiu usar a arte como principal linguagem para esse debate? Gustavo, eu acho que tem 2 pontos aí, essa pergunta, elas se conectam nas suas respostas. O seguinte, o Esquenta COP ele começa ano passado, né? Quando a COP estava, inclusive, em Baku. A gente faz aqui uma série de atividades muito relacionadas a debates, conversas dentro do auditório e etc. Muito no intuito de trazer luz para o que é a COP, o que seria a COP no Brasil, o que será a COP no Brasil, que a gente sabe que tem um entendimento e um distanciamento da população para com esse tema. O Museu do Amanhã, e aí a gente tem que voltar um pouquinho atrás, o Museu do Amanhã ele nasce com essa missão de acessibilizar conteúdos de ciência e trazer o tema da sustentabilidade em voga de uma forma acessível para o grande público. E acho que o museu ele acertou nessa comunicação. Esse ano a gente faz 10 anos, se consolidando aí como o museu mais visitado do país há 10 anos. Esse ano a gente vai bater 1.200.000 visitantes. E eu coloco muito isso na conta da acessibilização, Renato, da nossa linguagem. Nós somos entendidos. Então, a partir do momento que a gente entende que nós somos entendidos com nossos conteúdos científicos, a gente diz, vamos usar esse nosso ativo para comunicar para o Brasil o que é a COP. Vamos explicar o que é a COP, vamos deixar esse assunto mais palatável. E a gente faz aí uma série de 3 debates que foram super interessantes, com apoio de grandes instituições de mídia e etc. No entanto, quando a gente faz esses debates, a gente roda uma pesquisa, que a gente tem uma unidade de pesquisa, Gustavo, uma gerência de desenvolvimento de pesquisa, que a gente roda uma pesquisa e pergunta o que é a COP. Quem estava dentro desse auditório, dentro desse lugar, que se inscreveu e etc., todo mundo sabia o que era COP, 98% sabia o que era COP.
Quando a gente perguntava ao público que estava circulando no museu e não necessariamente entra dentro do auditório, né, que a gente sabe que quando a gente fala desse tipo de evento, você tem um apelo muito diferente, só 32, 34% mais ou menos sabia do que se tratava a COP no Brasil. Então, aí a gente vai para o segundo ponto, que é nosso público vem para o museu porque é um museu de ciência, vem para o museu porque trata da questão da sustentabilidade, mas esse público também não sabe o que é a COP, e nós estamos debatendo dentro do museu, dentro de uma sala fechada e etc. Um pouco acabando reproduzindo esses formatos das grandes conferências, né, que acaba se fechando numa sala e a população não acessa isso. Quando a gente começa a criar estratégia para 2026, 2025, a gente olha para essas pesquisas e entende que a gente precisava expandir para além desse auditório para atingir esse maior público. Então a gente traz, inclusive os debates a gente traz para o centro do Museu da Manhã, a gente monta uma arena fora do auditório, que a gente sabe que entrar no museu já tem suas dificuldades para parte do público. Entrar no auditório dentro do museu, muitas pessoas nem acham que pode, não acham que aquele evento é aberto para ela e etc. Então a gente traz para o centro do museu uma arena, que a gente chama Arena Esquenta COP, onde todos os dias nós temos debates, aulões públicos, conversas, palestras, exibição de filme 2 vezes por dia, e traz essa linguagem das exposições. Estamos no museu, então a arte ela é própria do museu, né? Senão a gente poderia ser uma academia, um centro de pesquisa e etc. Então, se o museu é trazer a arte e a cultura como linguagem para os temas que cada museu, dentro da sua estratégia, se propõe, e a gente traz essas 3 exposições que estão abertas nesse momento, que é a Cláudia Andujá, que desde aí dos anos 60 vem fotografando os Yanomamis e tem um trabalho super importante no norte do país, a Tromba d'Água e Água Pantanal Fogo, que é uma exposição de fotografia do Lalo de Almeida e do Luciano Candissani, que traz aí essa perspectiva do Pantanal, uma exposição belíssima, são 80 fotografias, 40 da beleza do Pantanal e 40 da tragédia do que acontece no Pantanal. Então, é uma exposição que chega a mexer no corpo, Gustavo, assim, quando a gente passa na exposição, a gente sente angústia, a gente sente felicidade, a gente sente uma tristeza profunda, e aí é onde está o poder da arte, né? A arte ele tem esse poder de tocar no sentimento que muitas vezes uma palestra, uma fala, um texto ou um artigo científico não terá esse poder como a arte tem. Com certeza, Cristiano, a arte ela mexe muito com a gente. Sempre que a gente às vezes vê uma obra, vê um filme, o impacto é muito maior às vezes do que até uma aula, né? Um episódio que a gente vê de alguma coisa, tem coisas que marcam muito a gente, né? Eu lembro que eu fui no Museu da Manhã, já vai fazer um ano, um pouco mais, e tinha uma obra lá que eu achei muito interessante dos tecidos que ficavam o tempo inteiro flutuando, né? Tinha todo um significado aquilo. Poxa, cara, isso daqui é impressionante, assim, o que você pode tirar de significados, de reflexões, né, sobre aquela obra em específico, né? E aquilo lá a gente às vezes leva para a vida, né? Então, muito interessante. E legal que vocês trouxeram essas 3 exposições, né? Achei que foram obras bem pertinentes que vocês trouxeram, e vocês têm outras 3 que vão colocar em breve, né? Vocês vão substituir essas 3, entrar com outras 3 exposições, elas vão estar interagindo em conjunto? Como que funciona e quais que, não sei se você pode já dar um spoiler, o que vocês estão a trazer aí para o público com esse objetivo, né, de despertar essas emoções, né, para as pessoas que estarão ali no museu. Uma delas abrimos semana passada, que é a Carne da Terra, de uma artista chamada Maria Antônia, que ela traz aí uma perspectiva tanto de discussão dessa relação do humano com a terra, mas também de tecnologia, é uma instalação imersiva de pintura, Renato, mas ela tem realidade 3D, etc. É super interessante, muito na linguagem do Museu da Manhã também. A gente sabe que é um museu, quando a gente aqui é muito baseado em pesquisa, em dados, Gustavo e Renato, e quando a gente pega o nosso público, é um público que busca no museu também ver tecnologia, ver inovação, ver o que é que está acontecendo no mundo, e ainda no Brasil não chegou, e etc. Então, essa exposição é super interessante, foi uma exposição imersiva de pinturas com realidade
aumentada, abrimos na quinta-feira passada, e dia 2 de outubro nós vamos estar abrindo aqui na Praça Mauá, está sendo montada uma grande estrutura, que é uma exposição gratuita chamada Lumisphere, é outra exposição imersiva, conversa muito com a linguagem do museu também. Não vou dar o spoiler do conteúdo, porque eu acho que vale super a pena as pessoas irem conhecer, principalmente dentro dessa estratégia também do museu, Gustavo, de acessibilizar conteúdos gratuitos para o público, né? O museu passou a ser aberto de forma gratuita desde março desse ano. Algumas exposições são pagas, então a gente tem um ticket ali para entrada em algumas exposições, como a exposição principal, e sempre tinha um medo de que se a gente estava dando essa gratuidade, você ia reduzir o número de pagantes. Pelo contrário, a gente aumentou o número de visitantes e aumentou o número de pessoas pagantes. Então, a gente tem buscado aqui no museu trazer algumas programações gratuitas e a Lumisphere é isso, para além do muro, inclusive do museu. O Museu da Manhã ele se destaca, aí como eu falei, tanto pela linguagem, e essa linguagem faz com que a gente tenha 24% do nosso público que nunca veio no museu na vida, a primeira vez que vem no museu é o Museu da Manhã. Então, é um museu que ele faz com que as pessoas se permitam entrar. No entanto, a gente sabe que tem um desafio gigante. Tem ainda um museu que vai fazer 8 milhões de visitantes em 10 anos. A gente tem mais de 200 milhões de pessoas no país. 30% da população só frequenta museus. A gente tem um desafio grande de acessibilizar esses espaços. E a gente começa a olhar para o museu para além do muro, né? Então, começamos a fazer atividades na praça, no jardim, para que a gente comece a trazer esse público que normalmente não se sente convidado a entrar. Excelente. Bom, e na opinião, vocês têm conversado, né, com a população em geral, na opinião do museu, como é que a população em geral tem compreendido, né, a importância da COP e de que forma essas atividades da ocupação ajudam a simplificar esses conceitos complexos como net zero, adaptação climática, que a gente tem e que são discutidos na COP, mas que não estão assim no dia a dia da população? É uma pergunta espinhosa, né? Saber como a população vem compreendendo a COP. Eu acho que a gente vem compreendendo pouco. Vocês têm tido feedback durante as... Veja, aqui no Museu da Manhã, nas atividades, as pessoas que estão participando das atividades, etc., eu acho que saem com entendimento muito mais apurado do que a COP, qual a função da COP, que termos são esses. A gente fez um glossário também ano passado, o glossário da COP, que quais são esses termos técnicos, né, que são tão falados pelos ambientalistas, pelos cientistas, e que são pouco entendidos e pouco difundidos. Então, acho que tem um grande desafio de comunicação, Gustavo. E o Museu da Manhã ele se coloca nesse lugar de entender que a nossa guerra nesse momento é de comunicação, né? Quando a gente traz exposições, debates, participa de podcast, dá entrevistas, entender que a nossa guerra é de comunicação. Se nós que estamos aqui defendendo que estamos em urgência climática, né? Não vamos chegar, estamos em urgência climática. Se não entendermos que o nosso desafio é comunicar isso para o grande público, a gente perdeu. Né? A gente sabe que do outro lado aí tem uma massa que sabe se comunicar muito bem e tem se comunicado muito bem. Eu acho que o nosso desafio de defensores desse planeta é aprender a se comunicar e trazer esse tema em voga. Como a população tem entendido aqui no museu, eu acho que a partir do momento que ela já coloca um passo para entrar aqui dentro, chega aqui, é tomado por 4 exposições que estão abertas no museu. Uma exposição principal do Museu da Manhã, que é muito imponente, que trata do tema da sustentabilidade, das mudanças climáticas, do que é o mundo e etc., ela sai certamente tocada em algum lugar, e a gente tem aí as pesquisas que em dezembro a gente vai ter esses resultados mais apurados, de qual foi o impacto efetivamente disso. Olhando para a população do Brasil como um todo, e aí ampliando, né, esse debate, eu acho que a compreensão da COP ela virá muito na responsabilidade governamental do que nós faremos com a COP, né? A COP ela não pode ser apenas uma reunião em Belém que vai ter mais uma carta daquelas que saem de todas as conferências com pouco senso prático. Eu acho que o diferencial do Brasil de ser em Belém é que a população e a sociedade terá, historicamente, né, como foi no G20, uma participação social muito maior.
E a participação social traz o impacto da sustentabilidade e o impacto das mudanças climáticas para o dia a dia das pessoas, né? A gente fez aqui um documentário chamado Territórios de Resistência, que a gente traz alguns personagens do Rio de Janeiro e um pescador aqui da Baía da Guanabara, que ele diz o seguinte: olha, há 40 anos atrás eu pescava X quilos de caranguejo. Hoje a gente tem uma mortalha muito maior de caranguejo, porque a temperatura da água está em quase 70 graus. Quando ela chega no mangue, mata as ovadas das fêmeas. Então, você traz para a vida cotidiana o impacto efetivamente do que são essas discussões muito técnicas, né? Então, acredito que o desafio e a compreensão do que é a COP no país, a compreensão da importância da COP, a compreensão da urgência do que a gente passa, ela só se dará se a gente trouxer para o impacto do que isso acontece na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, o que foi a enchente no Rio Grande do Sul, o que são as tragédias ambientais. Eu acho que se a gente não souber trazer isso para o cotidiano das pessoas e acessibilizar essa linguagem, passaremos pela COP sem nenhuma compreensão efetivamente da população para a importância dela. Só um comentário, Renato, em relação ao que o Cristiano falou, porque quando a gente conversa, quando a gente faz os episódios sobre mudança climática aqui no podcast, a gente percebe uma resistência maior do que outros temas de sustentabilidade das pessoas, exatamente por isso, porque eu acho que eles têm maior dificuldade de ligar a mudança climática com a vida. Hoje, e também tem aquela coisa de, poxa, é um problema muito grande e eu também não quero me ficar desesperado, ficar vendo que vai acabar. Bom, vão trazer muitos problemas para mim, então eu prefiro olhar para outro lado, para coisas mais positivas. E aí são exatamente problemas que a gente vê, dificuldades na comunicação em relação à parte da mudança climática. Mas a gente teve eventos muito fortes no nosso país recentemente, né? Tanto do lado lá, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul o ano passado, os problemas de seca muito grandes também, que eu acho que acabaram levando para as pessoas também perceber um pouco mais o nível, o tamanho do problema e até abrir um pouco os ouvidos para escutar sobre isso, que antes a gente, no começo do podcast, principalmente primeiro ano, segundo ano, 2020, 2021, a gente lançava um episódio sobre mudança climática, ninguém escutava, e a gente estava numa época que tinha bastante feedback, que as pessoas ainda com a pandemia, estando em casa, escutavam até mais podcast naquela época do que hoje, e só que os de mudança climática não ia. Agora a gente vê que melhorou esse ponto. É um tema que está ficando menos espinhoso para as pessoas, ou menos longínquo, né? Porque está batendo na nossa porta, né? O problema está batendo na nossa porta. Mas mesmo assim, acho que ainda é um tema que assusta muitas pessoas no quesito de como ter ação, né? Porque às vezes a pessoa vê uma mudança, igual você falou, das enchentes do Rio Grande do Sul, a gente não precisa ir longe, se está em Santos, os temporais que deram aí essa semana, aqui em Ribeirão Preto, eu fico em Ribeirão Preto, né? Tempo seco que tá, tempestade de areia que tem acontecido, enfim, um monte de coisa, incêndios para tudo que é lado. E eu acho que muitas pessoas olham para isso tudo, até às vezes começam a associar, mas falam, tá, mas e eu com isso, no tipo, quem que sou eu para fazer uma mudança que vai reverter esse cenário, né? Eu acho que isso... E também acho que a gente tem que ter cuidado, Renato, e aqui a gente tem discutido muito no museu, cada indivíduo, ele é agente da mudança, né? Isso é incontestável. No entanto, não dá para colocar esse mesmo peso, e aí existe uma estratégia política para isso, não dá para colocar o mesmo peso para o seu Zé, que é o
o ambulante que fica aqui na frente do Museu do Amanhã para um presidente de uma grande empresa poluidora. Então, acho que cada um é agente da mudança. No entanto, esses pesos, e aí quando a gente olha para esse grande problema, né, que diz a minha capacidade é muito baixa de resolver ele, cada um pode fazer o seu individualmente. No entanto, a diferença se dará quando coletivamente a sociedade organizada entender que este é um tema central para a gente pressionar a política e as empresas para que elas mudem as suas políticas de sustentabilidade. No entanto, eu acho que a mudança individual ela está muito mais na organização da sociedade para pressionar e para trazer esse tema como central para a política brasileira e para as decisões empresariais brasileiras, que efetivamente ações pontuais que cada um pode fazer, que de fato a gente sabe que o impacto disso no que está acontecendo no mundo é muito baixo, né? Porque isso está na mão das grandes empresas. Eu acho que quando a gente fala do indivíduo, da ação do indivíduo, ela deveria estar muito mais focada que o indivíduo organizado, a sociedade organizada, ela terá uma possibilidade de pressionar o governo e as políticas de forma muito mais eficaz. A gente viu isso, não entrando em pauta política, mas a gente viu isso recentemente, no domingo passado, que a gente teve uma grande manifestação e essa semana o Senado Federal já mudou o rumo das coisas. Então, a gente tem essa capacidade, quando se organiza, de pressionar os governos. Enquanto a sociedade não entender que isto é um problema, que isso é uma questão que vai afetar sua alimentação, vai afetar economicamente, né? Eu acho que a pauta ambiental está saindo só do Ministério do Meio Ambiente para uma pauta econômica. Então, aí eu acho que a gente muda Vivemos numa sociedade capitalista, está tudo certo. Então, se a gente não discutir do ponto de vista econômico, você não entra efetivamente na pauta da sociedade, né? Então, acho que o papel do indivíduo é ele se organizar para pressionar melhor as grandes instituições. Isso, com certeza, Cristiano. E assim, eu queria colocar só um dado, né, para a gente ter aqui e conversar sobre, que você falou justamente da questão de tangibilizar a questão das mudanças climáticas para o dia a dia das pessoas. Eu acho isso fundamental como uma forma de fazer as pessoas entenderem mais essa problemática, né? Mas a gente está falando aqui também de COP. A COP, né, COP 30, a gente não explicou o que é o 30, às vezes parece óbvio, mas é porque já é a 30ª, né, Conferência das Partes do Clima, né? Então, há 30 anos que acontece esse evento, e eu tenho aqui na minha memória, mais ou menos, vocês me corrijam, por favor, que há 4 anos que a grande mídia começou a trazer isso de uma forma um pouco mais, ele está acontecendo no mundo, né? Então, aqui no Brasil. E a gente tem que 70% da população brasileira não faz ideia o que é a COP, não sabe que esse evento está acontecendo, não sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, apesar de que há 4 anos começaram a citar, acho que ano passado teve uma cobertura um pouco maior já, né, do evento lá em Baku, e esse ano a gente está ouvindo falar bastante sobre esse tema. Vocês estão fazendo a parte de vocês, como Museu do Amanhã, tentando trazer esse público para entender, de fato, o que é a COP e as questões de sustentabilidade de uma forma mais ampla, para conscientizar as pessoas, mas o que a gente precisa fazer em termos políticos ou ações também como sociedade, e dando esses pesos que você citou também, para acelerar essa conscientização das pessoas, tanto sobre o que é a COP, quanto o que são mudanças climáticas, porque a gente precisa ter esse crescimento logo, porque enquanto a gente tem apenas 30% colocando de COP, né, de pessoas que sabem o que é COP, a gente tem uma parcela da população baixa ainda para fazer essas pressões necessárias para que isso seja de fato uma mudança que né, quem está ali em cima administrando vai ouvir de fato, né? Então a gente precisa crescer esse número de uma forma mais rápida, né? Então eu queria só trazer esses dados e ouvir um pouco a sua opinião sobre como fazer isso mais rápido. Eu acho que a gente volta para aquele ponto que a guerra e o desafio é de comunicação, né? Como a gente cria esse laço de comunicação maior. Enquanto também a população não entender, a gente olha para a COP, olha para essas grandes conferências, olha para a ONU, etc., aqui trazendo um senso quase popular e bem grosseiro.
você olha e imagina, ó, isso daí é reunião de engravatado europeu, que o resultado prático na vida das pessoas, eles não aparecem de forma muito, muito clara. Enquanto a população brasileira não entender qual pode ser a sua participação na COP, como ela pode influenciar efetivamente na COP, você não mobiliza. O cara ele não vai se mobilizar para entender, para tentar influenciar, para tentar ir, para tentar participar de debates sobre o assunto, se ele não achar que ele vai ter nenhum efeito, né? Então, acho que o desafio, e acho que o governo fez bem isso no G20, né? A gente teve aqui o G20 no Rio de Janeiro, não teve uma participação social gigante, que nunca aconteceu em nenhum G20. O Brasil consegue fazer isso. Quando falo do governo brasileiro, não do governo A, B ou C. O governo brasileiro sabe fazer isso muito bem, que é envolver a sociedade civil. Quando a gente fala de COP, né, que começa efetivamente em 94, mas o termo COP começa em 94, mas a grande conferência começa em 92, né, no Rio de Janeiro. Então, o Brasil ele é protagonista nesse debate. O Brasil consegue se comunicar muito bem. A gente tanto que Cannes agora, no Brasil, foi homenageado como um país criativo. A gente, de fato, consegue se comunicar muito bem. Só que a população só vai criar interesse se ela entender que ela pode influenciar e que, efetivamente, ela tem um espaço nisso. Enquanto ela não se vê com espaço, enquanto ela não se vê com abertura para participar, vai ficar realmente... Eu acho que é pouco interessante, né? Ela gera pouco interesse a partir do momento que você não é convidado a estar. Se você não é convidado, para que eu vou saber? Né? Eu não fui convidado para essa festa, eu não quero nem saber o que vai acontecer lá. De fato, Cristiano. Acho que faz sentido isso que você trouxe de colocar, né, mais no dia a dia das pessoas, né, para elas se interessarem pelo tema e poderem ir lá fazer as cobranças necessárias. E aí eu acho que, para a gente já, né, avançando, eu queria saber um pouco de você. Pode Pode que ele fazer. falou um negócio, como a gente gosta de colocar informação e conhecimento, né? Ele falou, o Cristiano mencionou a Eco 92, e as COPs foram criadas na Eco 92 para dar continuação ao que foi discutido na Eco 92. Então, a geração da COP, né, o momento que nasceram as COP foi aqui no Brasil, foi aqui que foi plantada a primeira semente para essas conferências que até hoje discutem o combate à mudança climática, né? Então, é bom mostrar essa linha do tempo, falar um pouco, né? A gente já mostrou essa linha, acho que várias vezes aqui no podcast, mas é sempre bom reforçar esse tipo de informação. Porque fica parecendo que é mais uma cópia, né? E quando a gente entende que essa semente ela nasceu aqui no país, que ela está voltando nesse momento, que é um momento muito importante para a humanidade, eu acho que a gente dá uma importância para o Brasil nessa discussão da sustentabilidade, que não começou agora, não começou há 4, 5 anos atrás, né? A gente tem um protagonismo disso há bastante tempo. Com certeza, Cristiano. E eu estava perguntando, para entender, vocês estarão na COP, vocês terão alguma participação dentro do evento? Não sei se vocês pretendem fazer alguma coisa lá em Belém para o público, né? E também o que vocês pensam em deixar de legado após a COP30, até fazendo um link com isso que você trouxe, da importância histórica que é ter ela aqui no Brasil. Existe um desafio logístico posto, né, em relação à COP, e de custo mesmo. Acho que a COP vai ser um sucesso. Estive em Belém semana passada e, de fato, a cidade está ficando pronta para receber esse grande evento. Acho que foi uma decisão acertada. A cidade com todas as dificuldades que se tem, mas a Amazônia é isso, e a gente vai mostrar para o mundo que é efetivamente a Amazônia, norte do país. O Museu do Amanhã vai fazer algumas mesas de debate na COP, no período da COP, em parceria com o Museu das Amazônias, que é gerido também pelo IDG, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Então, teremos algumas mesas e debates na COP, muito levando o resultado do que foi discutido aqui nesse Esquenta COP, tanto do ano passado como nesse ano. Quando a gente olha para o
para esse pós-COP, né? Que aí eu acho que é outro desafio, Renato, Gustavo, que é as pessoas acreditam que a COP vai se encerrar no dia 21 de novembro. E não é verdade, né? A COP fica sob o mandato do Brasil até novembro do ano subsequente. Então aí você tem um ano de COP, mas principalmente de pós-COP, né? Os grandes negociadores vão embora, a ONU vai embora e nós vamos ficar. E o que nós vamos fazer com isso? Quais são os ativos que foram deixados nessa COP no país? Qual é a estratégia que a gente vai ter no pós-COP? Então, o nosso curador aqui, o Fábio Scarano, que foi 10 anos negociador também de algumas COPs, a gente vem discutindo muito isso, o pós-COP, e trazendo como prioritário. Nesse momento, a gente entende que é um momento de sensibilização, de difusão do que é a COP no país, mas no pós-COP o que nós vamos fazer com isso que aconteceu no país, quais foram os acordos que foram tirados disso, e trazer luz para isso, para que a gente consiga ter efetivamente um acompanhamento do que foi feito e dos resultados que a COP trouxe e trará. Né? A COP ela não acaba no dia 21 de novembro, ela continua aí até a próxima COP. Perfeito, perfeito, Cristiano. Acho que é importante a gente ter esse tipo de percepção, né, de conhecimento de que a COP ela continua, né, igual você trouxe, por um ano, o Brasil continua gerenciando esse evento e que a gente tem que trazer tudo o que veio para o Brasil para deixar ele aqui, né, como um aprendizado para que o país possa melhorar em relação a essas questões. Acho que de fato importante e para a gente acho que fechar aqui essa. Pode falar, Gustavo. Eu tô seguindo aqui. Ele aberto. Não, só mencionar que a gente já conversou, né, com o Scarano aqui é verdade. Beabá, né? Foi legal. Uma conversa bem legal. Ano passado, né? Um episódio que entrou ao ar ano passado e que quem acabar de assistir, de escutar esse aqui e quiser escutar, vale a pena. Foi outro tema completamente, foi a nossa desintegração da natureza atual, né, e como voltar a se integrar com a natureza. Foi uma conversa bem filosófica e bem gostosa que a gente teve com o Scarano. Que eu tinha anotado aqui, acho que passa por isso, né, Gustavo? O nosso distanciamento das pautas de sustentabilidade, das pautas ambientais, ela se dá exatamente por nós, seres naturais, não nos entendermos mais como natureza, né? Então tem uma desumanização quase da gente. Agora, colocar como sugestão o episódio do Scarano depois do meu é uma maldade, né? Porque ele é absolutamente encantador. Mas não é maldade, na verdade é para a gente trazer, né, as conexões dessas pautas, né, porque todas elas né, se conversam. Eu acho que isso é de fato importante para as pessoas que queiram aprender mais. E a gente, né, só que já trazendo aí, o Gustavo comentou do episódio com o Scarano, a gente já fez, esse é o nosso terceiro episódio com vocês do Museu da Manhã, né? Então. E o episódio do Scarano é um dos nossos maiores sucessos. É um dos que é mais já da história do podcast. É o episódio 178. Eu tenho uma oportunidade de ouvir ele todos os dias. De fato, vale a pena. Ele é um encantador. Não, mas a gente é o terceiro. A gente teve também um que apresenta mais, né? O museu, já um pouco mais antigo, de 2021. Acho que foi com o Leonardo Menezes, não sei nem se ele ainda está aí no museu, né? Mas quem quiser conhecer mais também sobre o museu, lá a gente explica um pouquinho mais como que funciona, né? Foi o primeiro episódio que a gente gravou com vocês. Mas é sempre um prazer, Cristiano, estar recebendo o museu aqui no Beabá. Acho que vocês sempre estão discutindo, trazendo pautas totalmente relevantes, discutindo esse futuro que a gente almeja para a nossa sociedade, né? Por isso que é o Museu da Manhã, né? Como que a gente quer enxergar esse nosso futuro. E para a gente encerrar, queria deixar aberto aí para você deixar uma mensagem final para todo mundo e depois a gente faz nossos agradecimentos aqui. Obrigado, Renato. Obrigado, Gustavo. Eu acho que a mensagem final é
a gente trouxe um lema esse ano para o museu, que o clima é de ação, né? Na lógica de se a gente não agir agora, efetivamente a boiada está literalmente passando e a gente precisa começar a agir e agir coletivamente. Eu acho que as grandes empresas têm suas responsabilidades, os governos precisam pressioná-las, mas a sociedade civil precisa se organizar para trazer a pauta das urgências climáticas como central e como importante para o país. Isso tem que ser um debate do próximo pleito presidencial, nos pleitos de governos dos estados, de prefeituras. A gente precisa trazer isso para a agenda política do país. Senão, Gustavo, sempre vai ficar como algo de setores políticos e não da agenda nacional. Eu acho que a responsabilidade de nós brasileiros é nos organizarmos para trazer a pauta das urgências climáticas como uma pauta de urgência nacional. Com certeza, é uma pauta cada vez mais urgente, a gente percebe como cidadão mesmo, né, cada vez mais acontecendo os efeitos da urgência climática. A gente não está mais naquele momento que a gente olhava e falava, não, olha, é lá na frente. Não, lá na frente já chegou e já está até atrás. A gente já está convivendo com isso há algum tempo. E a gente precisa acelerar essas nossas ações, né? A gente vê que a gente está chegando, por exemplo, já no ano de 2030, faltam apenas 4 anos praticamente, né, gente? Então, realmente precisa dar essa centralidade que esse tema tem que ter para essa discussão. Sim. Com certeza. Então, Cristiano, agradecer a sua participação, vocês do Museu do Amanhã, sempre bem-vindos para retornar aqui para a gente discutir outras exposições que vocês vão trazer no futuro, né, outras pautas, outros amanhãs. Boa, Gustavo, isso foi poético. Sim, porque a gente fala desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, é pensar o amanhã, né? Então, o museu tem esse foco, né? Quando você vai lá, você tem um curso de sustentabilidade quando você entra nas exposições do museu, né? Então, agradecer a sua participação, Cristiano. Muito obrigado a todos que nos escutaram aqui. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Depois o Gustavo fecha com o novo bordão aí que eu ainda não decorei. Beleza. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todo mundo que está nos escutando. E o novo bordão, Renata, é aqui: o conhecimento é sustentável.